Você acha que mora seguro porque vive em condomínio fechado, certo? Tem portaria 24 horas, cerca elétrica, reconhecimento facial. A gente vende a alma para o banco para comprar uma casa nesses residenciais ecológicos, afastados da cidade, achando que o único perigo é o vizinho ouvindo som alto. Meu nome é André. Eu sou engenheiro de software, cético por natureza e por profissão. Moro num condomínio de alto padrão em Cotia, na Grande São Paulo. A minha casa fica na borda, o último lote antes da área de preservação ambiental. Mata fechada, daquelas que de dia é linda e de noite parece um abismo preto. Era uma terça-feira, novembro de 2023. Eu estava no escritório de casa, no térreo, terminando um código. Eram 02h40 da manhã. Minha esposa e minha filha já estavam dormindo no andar de cima. A casa é uma fortaleza tecnológica. Tenho sensores em todas as janelas e câmeras com visão noturna 4K. De repente, meu celular, que estava na mesa, vibrou. Notificação do app de segurança. Movimento detectado. Câmera 04, quintal fundos. Geralmente é gambá ou gato do vizinho. Desbloqueei a tela sem dar muita importância e abri o feed da câmera. A imagem estava granulada. O sensor infravermelho iluminava o gramado em tons de cinza e branco. No começo, não vi nada. A piscina estava parada, a espreguiçadeira no lugar. Mas aí, notei que a luz do sensor de presença externo, aquele holofote forte de LED que deveria acender com o movimento, estava quebrado, pendurado pelos fios. Dei um zoom na tela do celular, ali perto da cerca viva que divide meu terreno da mata. Havia algo parado lá. Não era um animal quadrúpede. A coisa estava em pé. Tinha a altura de um homem alto, talvez 1,90, mas a anatomia estava toda errada. Os ombros eram largos demais, curvados para a frente, e os braços desciam até a altura dos joelhos. A cabeça era pequena para o corpo, mas tinha um focinho alongado. Meu cérebro tentou racionalizar. É um ladrão com fantasia? Um cara camuflado? Mas aí a coisa se mexeu. Não foi um movimento humano. Foi um espasmo, uma contração muscular rápida e fluida, como um predador prestes a dar o bote. Levantei da cadeira devagar e apaguei a luz do escritório. Meu coração estava na garganta. Fui até a porta de vidro temperado que dá para o quintal. A cortina blackout estava fechada. Eu ouvia a respiração. Não vinha do celular. Vinha de fora, do outro lado do vidro. Era um som úmido, rasgado, como se alguém estivesse com o pulmão cheio de líquido. E o cheiro. Meu Deus, o cheiro, mesmo com a casa fechada e o ar-condicionado ligado, um odor penetrou pela vedação da porta. Cheiro de cachorro molhado, misturado com carniça velha e enxofre. Um cheiro de coisa doente. Afastei a cortina 2 centímetros. A coisa não estava mais na cerca. Ela estava no deck da piscina, a 3 metros de mim. A luz da lua cheia, parece clichê, mas era lua cheia mesmo, bateu nas costas da criatura. Ele não era coberto de pelos como nos filmes. A pele era cinzenta, grossa como couro de elefante, coberta por tufos de pelos pretos e duros apenas nas costas e no pescoço. Dava para ver a coluna vertebral se mexendo sob a pele enquanto ele andava. As pernas traseiras eram invertidas como as de um cão, mas musculosas, grossas como troncos de árvore. Ele caminhava sobre 2 pernas, mas com dificuldade, apoiando as mãos no chão ocasionalmente. As mãos eram mãos humanas, mas os dedos eram longos, pretos, terminando em unhas que batiam no piso de madeira do deck, fazendo um som seco. Tlec, tlec, tlec. Ele parou na frente da churrasqueira. Ele pegou uma grelha de ferro maciço que eu tinha deixado na pia. Com uma facilidade absurda, ele dobrou a grelha no meio com uma mão só. O metal grunhiu e partiu. Ele não estava procurando comida. Ele estava testando a força dele. Ele estava com raiva. Nesse momento, meu Golden Retriever,
O Boris, que dorme na lavanderia, começou a ganir. Não era latido de ataque, era choro de pânico. O cachorro estava se urinando de medo. A criatura ouviu. A cabeça girou na direção da lavanderia e depois virou na minha direção. Eu vi o rosto. Não era um lobo. Era uma mistura grotesca de homem e besta. O maxilar era projetado para frente, babando uma saliva espessa. Não havia nariz, apenas 2 fendas negras. Mas os olhos eram humanos. Eram castanhos, inteligentes e injetados de sangue. Olhos de pura loucura. Ele sabia que eu estava ali. Ele caminhou até a porta de vidro onde eu estava escondido. Eu recuei, tropeçando na cadeira, caindo no chão. O celular caiu da minha mão, ainda transmitindo a imagem. A criatura colou o rosto no vidro. O bafo quente embaçou a superfície externa. Ele levantou a mão e encostou um dedo na porta. A unha riscou o vidro temperado. Screech! Um som agudo de dar dor nos dentes. O vidro, que aguenta marretada, começou a trincar onde ele tocava. André, eu juro pela vida da minha filha. A coisa não rosnou. Ela tentou falar. A voz parecia vir de cordas vocais rasgadas, um som gutural, doloroso, como se ele estivesse engasgado com pedras. Ele sabia meu nome. O vidro estalou alto, prestes a estourar. Eu gritei. Foi puro instinto. Gritei e joguei um peso de papel de metal que estava na mesa contra a porta. O barulho do impacto assustou a criatura. Ou talvez as luzes da casa do vizinho acendendo tenham feito ele recuar. Ele olhou para o lado, deu um rosnado que fez o chão da sala vibrar e correu. A velocidade foi sobrenatural. Num segundo ele estava no deck. No outro ele tinha saltado a cerca de 2,5 metros sem nem tocar nela e sumido na mata. A polícia veio. A segurança do condomínio veio. Disseram que foi uma onça parda. Disseram que o vidro trincou por choque térmico. Disseram que o cheiro era de algum animal morto na mata. Mas a onça não dobra grelha de ferro. A onça não sabe meu nome. No dia seguinte, fui checar as gravações na nuvem. O arquivo das 02h40 estava corrompido, apenas estática. Mas a câmera do vizinho pegou um vulto saindo do meu terreno. O vulto passou por baixo de um poste de luz. Por um frame, meio segundo, a câmera pegou o rosto da criatura enquanto ela voltava a se transformar. As orelhas pontudas estavam diminuindo. O focinho estava retraindo. E no braço da criatura, onde não havia pelo, havia uma tatuagem. Uma tatuagem tribal, desbotada, no antebraço direito. Eu conheço essa tatuagem. É a mesma tatuagem que o jardineiro do condomínio, um senhor quieto e muito forte que trabalha aqui há 10 anos, tem no braço. Ele sorriu para mim hoje de manhã quando passei pela portaria. Ele estava com um curativo na mão. Disse que se cortou na poda de uma roseira. Estou colocando a casa à venda. Minha esposa acha que é exagero, que foi só um susto com um ladrão. Ela não viu os olhos. Aquilo não é um animal selvagem. Aquilo vive entre nós durante o dia, corta a nossa grama, acena na portaria e espera a lua cheia para testar se a nossa porta de vidro é forte o suficiente. Eu sou veterinário de grandes animais há 20 anos. Já costurei cavalo rasgado por arame farpado, já fiz parto de vaca no meio de tempestade, já vi onça parda rondando curral. Eu conheço anatomia, conheço biologia e, principalmente, conheço o comportamento de predadores. O que eu vi na Fazenda Santa Clara, no interior de São Paulo, em fevereiro de 2024, não está em nenhum livro de zoologia. E se eu contar isso na cidade, perco meu CRM. Era uma quinta-feira de lua cheia. O dono da fazenda, seu Hélio, me ligou às 02 da manhã, desesperado. Disse que algo tinha entrado no mangueiro, o curral coberto, e atacado os garrotes de elite. Ele não disse matou, ele disse desmontou.
Peguei minha caminhonete e dirigi os 40 quilômetros de terra batida. A estrada estava seca, mas o ar estava úmido, pesado. Cheguei lá e o clima era de velório. Os peões estavam armados com espingardas velhas, amontoados na sede, se recusando a descer para o curral. Os cachorros da fazenda, 3 filas brasileiros que não têm medo nem de trator, estavam debaixo da varanda, ganindo baixo, com o rabo entre as pernas. Doutor, tá lá embaixo, o seu Hélio disse pálido. Eu dei 2 tiros de 12, mas aquilo não sente. Desci sozinho. O cheiro bateu em mim antes de eu chegar na porteira. Não era só cheiro de sangue e vísceras expostas. Era um cheiro de almíscar azedo, misturado com cachorro molhado e algo que lembrava enxofre ou carne podre. Um cheiro de doença antiga. O cenário era um açougue. 3 garrotes de 400 quilos estavam mortos, mas não foi ataque de onça. A onça mata por sufocamento, pega no pescoço. Aqueles bois tinham sido abertos no peito. As costelas foram quebradas para fora, como se algo tivesse enfiado as mãos no peito deles e puxado a caixa torácica. Eu estava agachado, examinando uma marca de garra na madeira do palanque. 3 riscos fundos, com 5 centímetros de largura cada, quando a luz do sensor de presença do curral apagou. Fiquei no escuro absoluto. Só a luz da lua entrava pelas frestas do telhado. Foi aí que ouvi crack, crack. O som vinha de cima, das vigas do telhado. Apontei minha lanterna tática para o alto. No começo, meu cérebro não processou. Parecia um homem nu, agachado na viga de madeira, a 4 metros do chão. Mas a anatomia estava errada. As pernas eram dobradas para trás, os jarretes longos, cobertos por pelos negros e duros. A coluna vertebral era projetada, cheia de pontas, rasgando a pele das costas. Ele estava de cabeça para baixo, me olhando. A cabeça era enorme, desproporcional. Um focinho longo, babando uma saliva espessa que pingava no chão, fazendo barulho. Plic, plic. Mas os olhos... Foi isso que me fez travar. Não eram olhos de lobo que refletem a luz. Eram olhos humanos, castanhos, injetados de sangue com uma expressão de dor e ódio consciente. A criatura soltou um som, não foi um uivo, foi um riso abafado, rouco, que vibrou no meu peito. Doutor, aquilo tentou falar. A voz era úmida, como se a garganta estivesse cheia de sangue. Ele saltou, não caiu como um homem, caiu como um gato, absorvendo o impacto de 4 metros sem fazer barulho. Ele caiu entre mim e a saída, ficou de pé, tinha quase 2,5 metros de altura. O corpo era uma massa de músculos retorcidos e pele cinzenta, com tufos de pelo nos ombros e no peito. As mãos tinham dedos humanos, mas terminavam em unhas pretas e curvas, como ganchos de açougue. Eu recuei devagar, puxando meu facão de mato, sabendo que aquilo era inútil. A criatura deu um passo na minha direção. Eu ouvia os ossos dele estalando a cada movimento, como se o esqueleto estivesse se rearranjando o tempo todo. Ele cheirou o ar. O focinho contraiu. De repente, um dos bois, que ainda estava vivo no canto do curral, mugiu de dor. A criatura virou a cabeça num estalo violento na direção do animal. Foi minha chance. Corri para a sala de ração, uma salinha de alvenaria com porta de ferro, e me tranquei lá dentro. Passei as próximas 2 horas ouvindo o inferno. Ouvi o boi ser estraçalhado. Ouvi o som de mastigação, de ossos grandes sendo quebrados como gravetos. E ouvi a criatura rondando a minha porta. Ela não batia. Ela passava a unha na porta de metal. Devagar. Screech! E sussurrava coisas que eu não conseguia entender. Uma língua embolada, misturada com rosnados. Quando o sol começou a nascer, o silêncio voltou. Esperei mais 1 hora antes de sair. O curral estava vazio. A criatura tinha ido embora. Mas no chão, perto de onde ela tinha comido o boi, havia uma poça de vômito. O bicho tinha regurgitado parte da carne, porque o sistema digestivo dele provavelmente não aguentava tanta comida crua de uma vez.
No meio daquela poça de bile e sangue havia algo brilhando. Peguei com a pinça cirúrgica que eu tinha no bolso. Era um dente, não um dente de lobo. Era um molar humano, com uma restauração de amálgama prateada, daquelas antigas. A criatura tinha quebrado o próprio dente na fúria de comer. Entreguei o dente para o seu Hélio. Ele olhou aquilo, ficou branco como papel e guardou no bolso sem dizer nada. Ele pagou minha visita em dinheiro vivo e disse para eu nunca mais voltar lá. Na semana seguinte, fiquei sabendo pela fofoca da cidade que o filho mais velho de um vizinho da fazenda, um rapaz problemático que vivia isolado no mato, tinha aparecido no dentista da cidade. Diziam que ele tinha caído de moto e quebrado a boca. Eu não acredito em folclore. Eu acredito no que eu vi. A anatomia daquilo era impossível, mas real. A mistura de homem e besta. E toda vez que eu atendo um cachorro grande na clínica e ele me olha nos olhos, eu sinto um arrepio. Porque eu lembro daqueles olhos castanhos me olhando de cima da viga. Lobisomem não é lenda. É uma doença. E ela está mais perto do que a gente imagina. Eu não bebo, nunca usei droga. E fui criado na roça, lidando com bicho brabo desde moleque. Já matei jararaca com pedaço de pau e já enfrentei onça parda para defender bezerro. Eu sei o que é bicho do mato. Eu sei como a natureza funciona. Mas o que entrou no meu sítio na noite de 14 de março de 2024 não era bicho e nem gente. Era um erro de Deus. Meu nome é Tiago. Sou caseiro de um sítio em Juquitiba, numa área bem isolada, cercada por mata atlântica fechada. A cidade mais próxima fica a 15 quilômetros de estrada de terra. Naquela noite, caiu uma tempestade daquelas que derrubam árvore e cortam a luz. Fiquei no escuro, só ouvindo a chuva martelar o telhado de zinco. Por volta das 02h30 da manhã, a chuva diminuiu para uma garoa fina. Foi quando os cachorros começaram. Eu tenho 3 filas brasileiros. São cães de guarda, treinados para matar se precisarem. Mas eles não estavam latindo para atacar. Eles estavam uivando de dor. Eram ganidos agudos, desesperados. Peguei minha lanterna tática e a velha cartucheira calibre 28 que fica atrás da porta. Abri a janela da cozinha que dá para o quintal dos fundos, onde fica o chiqueiro. O facho da lanterna cortou a escuridão. O chiqueiro estava em silêncio absoluto. Isso me gelou. Porcos são barulhentos. Qualquer coisa eles gritam. O silêncio significava que ou eles estavam mortos ou estavam paralisados de terror. Desci as escadas da varanda, sentindo a lama fria entrar na minha bota. O cheiro bateu em mim antes de eu ver qualquer coisa. Não era cheiro de bicho molhado, era um cheiro podre, doce e metálico, cheiro de sangue misturado com enxofre e algo que lembrava amônia pura. Cheguei na cerca do chiqueiro. A madeira de peroba, grossa como o meu braço, estava estilhaçada, arrebentada de fora para dentro como se fosse palito de dente. Apontei a lanterna para dentro. No canto onde a lama era mais funda, havia uma montanha de carne. Eram os meus 2 porcos estripados, mas não foi onça. Onça come um pedaço e arrasta. Aquilo parecia que tinha passado por um moedor. E então eu ouvi a respiração. Vinha de trás da caixa d'água velha. Girei a lanterna rápido. A coisa estava em pé. Tinha uns 2,20 metros de altura. O corpo era magro demais. Dava para ver cada costela sob uma pele cinzenta, grossa, coberta de feridas abertas e tufos de pelo preto e duro. Os braços eram compridos, desproporcionais, chegavam até o joelho. Ele estava de costas para mim. "Sai daqui!" eu gritei, engatilhando a espingarda. Minha voz tremeu. A coisa parou. Lentamente, ela virou. Eu rezo toda noite para esquecer aquele rosto. Não era um focinho de lobo perfeito como nos filmes. Era um rosto humano deformado, esticado para frente. O nariz era achatado, negro.
A boca rasgava o rosto quase até as orelhas, cheia de dentes desiguais. Alguns humanos, outros pontiagudos e amarelos. Ele estava babando uma espuma grossa misturada com sangue dos porcos. Mas o pior eram os olhos. Eram olhos castanhos, olhos de gente, olhos inteligentes, tristes e cheios de ódio. Ele piscou para mim. A criatura deu um passo na minha direção. As pernas traseiras eram invertidas, como as de um cachorro, jarretes. E quando ele pisou na lama, ouvi o estalo dos ossos dele. Crack! Parecia que o esqueleto dele estava se quebrando e se refazendo a cada movimento. Apontei a arma para o peito dele e apertei o gatilho. Bum! O tiro pegou em cheio. A criatura foi jogada para trás, batendo na parede do chiqueiro. Qualquer bicho teria morrido ou fugido. Ele não. Ele se levantou na hora. O buraco no peito dele não sangrava sangue vermelho. Saía um líquido preto, grosso, e eu vi, juro que vi, a carne se mexendo, as fibras se fechando sozinhas. Ele soltou um som. Não foi um rugido. Foi uma risada. Uma gargalhada rouca, borbulhante. Go. Ele tentou falar meu nome. A voz parecia sair de um ralo entupido. Entrei em pânico. Larguei a arma descarregada e corri para casa. Ouvi os passos dele atrás de mim. Eram pesados, faziam o chão tremer. Ele corria de 4 apoios agora, muito mais rápido que eu. Cheguei na porta da cozinha e bati a tranca de ferro no segundo em que ele se chocou contra a madeira maciça. A casa inteira tremeu. A porta envergou. As unhas dele atravessaram a madeira de lei como se fosse papelão. Eram unhas negras, grossas. Vi a ponta dos dedos dele tentando alcançar o trinco por dentro. Peguei o facão que uso para cortar cana, que estava em cima da pia, e num ato de desespero, desci a lâmina com toda a força na mão dele que estava atravessando a porta. Ouvi um grito. Um grito humano, agudo, de dor pura. A mão recolheu num puxão violento, deixando um rastro de sangue preto na madeira e 2 dedos decepados no chão da minha cozinha. Fiquei a noite inteira sentado na porta, com o facão na mão, ouvindo ele rondar a casa, arranhando as paredes e chorando igual a uma criança abandonada. Quando o sol nasceu, o silêncio voltou. Saí quando era quase meio-dia. O rastro de destruição lá fora era absurdo. Os dedos que cortei tinham sumido. Provavelmente ele voltou para pegar ou comer. 3 dias depois, fui na venda do vilarejo comprar mantimentos. Eu estava acabado, não dormia há dias. Lá no balcão, tomando uma pinga, estava o Ricardo. Ele é um sujeito quieto, mora sozinho num barraco no meio do mato, uns 5 quilômetros do meu sítio. Sempre achei ele estranho, mas nunca mexeu com ninguém. Tarde, Ricardo, falei. Ele não respondeu. Ele estava de costas, meio curvado. Quando ele virou para pegar o copo, meu mundo caiu. A mão direita dele estava toda enfaixada com panos sujos de sangue. Ele viu que eu olhei. Os olhos dele encontraram os meus. Eram os mesmos olhos castanhos, tristes e cheios de ódio que eu vi no chiqueiro. Ele sorriu. Os dentes dele eram amarelos e pareciam ter sido lixados. Corte feio, hein, Ricardo? O dono da venda comentou. O que foi isso? Fui cortar lenha. O machado escapou. A voz dele era rouca, a mesma rouquidão daquela noite. Ele pagou a cachaça com a mão esquerda, virou as costas e saiu mancando. A perna dele fazia um barulho estranho quando pisava. Crack, crack. Eu vendi o sítio semana passada, preço de banana. Vim morar num apartamento no centro de São Paulo. Dizem que lobisomem só aparece na lua cheia. Mentira. O Ricardo está lá todo dia. E ontem recebi uma carta aqui no apartamento. Não tem remetente. Dentro do envelope não tinha papel. Tinha apenas uma garra negra, curvada e um tufo de pelo com cheiro de enxofre. Ele sabe onde eu moro. E ele quer os dedos dele de volta. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração, mula sem cabeça ou qualquer história que o povo conta em volta da fogueira para assustar criança. Eu sou prático.
Trabalho na roça desde os 12 anos, já cacei javali no mato fechado e já tirei cobra de dentro de bota sem tremer a mão. O mato tem perigos, sim, mas eles têm nome: onça, bandido ou acidente. Ou pelo menos era isso que eu achava até aquela terça-feira. Eu trabalhava num sítio perto da divisa com Minas Gerais. O patrão ia pouco, então eu ficava sozinho a maior parte do tempo, cuidando do gado e da manutenção das cercas. A casa ficava numa baixada, cercada por um morro de eucalipto de um lado e um pasto aberto do outro. Eram umas 2:pouco da manhã. Acordei não com um barulho, mas com o silêncio. Quem vive no mato sabe que a noite é barulhenta. Grilos, sapos, corujas, o vento nas folhas. Quando tudo cala de uma vez, é porque tem predador grande por perto. Mas o que me fez levantar da cama e pegar a minha lanterna e o revólver 38 que eu guardava na gaveta foi a reação dos cachorros. Eu tinha 2 filas brasileiros, o Trovão e a Sombra. Eram cães treinados para pegar onça, bichos de 50 quilos que não recuavam nem para caminhão. Mas naquela noite, eles não estavam latindo, eles estavam chorando. Um ganido baixo, agudo, vindo debaixo do assoalho da varanda. Eles tinham se escondido. Aquilo gelou meu sangue mais do que qualquer grito. Sai para a varanda. A lua estava minguante, dava pouca luz. O breu era quase total. O ar estava parado, pesado, e então veio o cheiro. Não era cheiro de animal silvestre, não era o almíscar da onça ou o cheiro forte do porco do mato. Era um cheiro de caatinga azeda misturada com sangue velho. Cheiro de cachorro molhado que rolou na carniça, mas 10 vezes mais forte. Me dava ânsia de vômito só de respirar. Apontei a lanterna para o pasto, na direção do curral. O facho de luz pegou o arame farpado da cerca. Estava esticado. Muito esticado. O poste de madeira, que era de aroeira maciça, gemia como se fosse estourar. Algo estava forçando a cerca para entrar, mas não pulando. Estava empurrando. Foi quando eu vi. Primeiro, vi as costas. Não tinha pelos pretos e brilhantes como nos filmes. Era uma coisa doentia. A pele era cinza escuro, grossa como couro de elefante, coberta por tufos de pelos ralos e duros. Dava para ver as costelas e a espinha dorsal se projetando de forma grotesca, como se o esqueleto fosse grande demais para a pele. A criatura estava em pé, mas não como um homem. As pernas traseiras tinham aquela articulação invertida de canino, o jarrete alto, mas ela se equilibrava nelas. Devia ter uns 2,20 metros de altura. As mãos. Deus do céu, as mãos. Eram longas, dedos compridos e humanos, mas terminavam em garras pretas que seguravam o mourão da cerca com tanta força que eu ouvia a madeira estalar e ceder. Eu queria atirar, eu juro que queria, mas meu corpo não obedecia. Era um pavor primitivo, algo gravado no DNA que dizia: se você se mexer, você morre. A criatura passou pela cerca. O arame farpado rasgou a pele das costas dela e eu vi o sangue escorrer. Preto na luz da lanterna. Ela não fez som de dor. Apenas um rosnado que parecia vir de dentro de um tambor cheio de água, um som gorgolejante e grave que fazia o chão da varanda vibrar sob meus pés descalços. Ela foi até o bebedouro do gado. Havia um bezerro que tinha se separado da mãe. O bicho estava paralisado num canto. A coisa não atacou com mordidas frenéticas. Foi brutalmente calma. Ela se abaixou. E o movimento dos ombros era todo errado. Os ossos estalavam alto como galhos secos quebrando, e pegou o bezerro pelo pescoço com uma única mão. Levantou o animal de 100 e poucos quilos como se fosse um boneco de pano. Então, ela olhou para mim. A luz da minha lanterna tremeu, mas iluminou o rosto. Não era um focinho de lobo perfeito, era uma mistura deformada. O maxilar era projetado para frente, babando uma saliva espessa, mas os olhos eram humanos, eram amarelos, injetados de sangue, mas tinham a inteligência e a maldade de um homem. Não havia o instinto animal ali, havia ódio,
puro e consciente. Ele sabia que eu estava ali, ele sabia que eu estava armado, e ele não se importava. Ele quebrou o pescoço do bezerro com um único puxão seco. O som foi como um tiro de 22. Jogou a carcaça no chão, sem comer um pedaço sequer. Ele não estava caçando para comer, estava matando porque podia. A criatura soltou o ar pelas narinas, levantando poeira do chão, e virou as costas para mim. Começou a correr em direção ao mato de eucalipto. A corrida era bizarra. Começava em 2 patas, e à medida que ganhava velocidade, caía para 4 patas, movendo-se com uma rapidez que nenhum animal daquele tamanho deveria ter. Fiquei na varanda até o sol nascer. Não consegui soltar a arma, não consegui entrar em casa. O cheiro de carniça ficou impregnado no ar por 2 dias. No dia seguinte, fui ver o local. O mourão de aroeira estava trincado ao meio. No chão, onde ele pisou, as pegadas eram fundas na terra batida. Pareciam patas de cachorro, mas o comprimento era de um pé 44, e os dedos eram longos demais, espalmados como mãos. Pedi demissão na mesma semana. O patrão achou que eu estava louco, disse que foi onça parda. Onça não quebra pescoço com a mão. Onça não tem ódio no olhar. Hoje eu moro na cidade, num apartamento no 3º andar. Mas às vezes, quando a rua fica muito quieta de madrugada e o vento traz algum cheiro ruim da lixeira do prédio, eu suo frio. Porque eu sei que aquilo não é folclore. Aquilo é carne, osso e ódio. E está solto por aí. A gente se sente intocável dentro de um carro moderno, não é? Ar-condicionado digital, Spotify tocando, Waze dizendo para onde ir, vidros fechados com insulfilme. É uma bolha de civilização que a gente leva para o meio do nada. Eu estava voltando de uma vistoria de obra em Minas. Eram quase 11 da noite. O Waze indicou um acidente na Fernão Dias e sugeriu uma rota alternativa para economizar 40 minutos. Eu aceitei. Maior erro da minha vida. A estrada começou asfaltada, mas logo virou terra batida e cascalho. O sinal do 4G morreu. O farol de LED do meu Jeep cortava a escuridão, iluminando paredões de mato alto dos 2 lados. Não havia casas, não havia postes, nem lua. Só o breu. De repente, senti o volante puxar violentamente para a direita. O painel acendeu o alerta de pressão dos pneus. Droga, parei o carro. O silêncio quando desliguei o motor foi opressor. Sabe aquele silêncio pesado? Não havia grilos. Não havia vento. Abri a porta e o sensor de luz interna acendeu, me deixando cego para o que estava lá fora. Desci com a lanterna do celular ligada. O pneu dianteiro direito não estava furado. Ele estava rasgado. Não parecia coisa de pedra ou prego. A borracha grossa estava retalhada em tiras, como se alguém tivesse passado um facão cego com muita força. Foi aí que eu senti o cheiro. Não era cheiro de esgoto, nem de lixo. Era um cheiro adocicado e podre, de carne que ficou no sol, misturado com um odor forte de amônia, tipo urina velha. Me deu uma pontada no estômago na hora. Levantei o celular para iluminar a estrada à frente. O facho de luz pegou, a uns 30 metros, algo no meio do caminho. Parecia um cachorro enorme sentado, coçando a orelha com a pata traseira. Mas a escala estava errada. Quando a luz bateu nele, ele parou o movimento e se levantou. Não se levantou como um cão. Ele desenrolou a espinha. Meu cérebro de engenheiro tentou racionalizar. É um urso. Não tem urso no Brasil. É um homem com uma fantasia de pele. É um mendigo muito alto. A coisa ficou em 2 patas. Devia ter quase 2,5 metros. A luz do LED do celular refletiu nos olhos dele. 2 esferas âmbar, brilhantes como faróis de neblina. O corpo era magro, esguio, coberto por uma pelagem rala e sarnenta que deixava ver a pele cinzenta por baixo. Os braços eram longos demais, chegando quase aos joelhos, e as mãos eram humanas,
mas com dedos que tinham o dobro do comprimento normal, terminando em unhas pretas e curvas. Ele soltou um som. Não foi um uivo, foi uma expiração forçada. Um ruf que eu senti vibrar no meu peito mesmo à distância. O medo que senti não foi racional, foi biológico. Minhas pernas travaram. Eu queria correr para dentro do carro, mas não conseguia me mexer. A criatura inclinou a cabeça como um cachorro curioso e deu um passo. O som da pata batendo na terra compactada foi pesado. Tump! Aquilo quebrou meu transe. Me joguei para dentro do carro e bati a porta. Travei as portas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair no assoalho. O bicho não correu. Ele veio andando. Passos largos, confiantes. Ele sabia que eu estava encurralado. Ele chegou ao lado do passageiro. Eu vi a silhueta dele contra o vidro escuro. Ele não socou o vidro. Ele encostou o rosto. Ouvi a respiração pesada, úmida, farejando a fresta da porta. Sniff, sniff. De repente o carro balançou. O Jeep tem quase 2 toneladas. A coisa empurrou o carro como se fosse um brinquedo, testando a suspensão. Liguei o motor. O barulho do motor diesel pareceu irritá-lo. Ouvi um som agudo, horrível. Screech. Eram as unhas dele riscando a lataria, do capô até o vidro lateral. Eu engatei a primeira e pisei fundo. O carro cantou pneu na terra e avançou, mancando por causa do pneu destruído. Olhei pelo retrovisor e vi a luz vermelha do freio iluminar a estrada atrás de mim. Ele estava correndo atrás do carro e ele estava me alcançando. De 4 patas agora, ele galopava com uma fluidez grotesca, a coluna dobrando e esticando como uma mola. Eu estava a 60 km/h numa estrada de terra esburacada. O carro chacoalhando tudo, o pneu rasgado batendo na lata, e aquela coisa estava ao meu lado. Ele emparelhou com a minha janela. Por um segundo, olhei para o lado. O vidro tinha insulfilme, mas eu vi o rosto dele colado ali. A boca estava aberta num sorriso que ia de orelha a orelha, cheio de dentes irregulares e amarelados, babando uma espuma grossa que voava com o vento. Ele não estava rosnando. Ele estava olhando para mim com uma expressão de pura expectativa. Ele bateu no vidro. Pá! O vidro temperado trincou, formando aquela teia de aranha. Eu gritei. Puxei o volante para a esquerda, jogando o carro para cima dele. Senti o impacto surdo da lataria batendo em algo sólido, seguido de um ganido agudo que parecia choro de criança. O carro derrapou. Quase capotei, mas consegui recuperar o controle. Acelerei até o motor quase fundir. Não olhei mais para trás. Dirigi por 10 quilômetros com o pneu no aro, soltando faísca, até chegar no asfalto da rodovia iluminada. Parei num posto grau, tremendo, suando frio, chorando. O frentista veio ver o que tinha acontecido. Bateu feio, hein, doutor? Pegou um cavalo? Eu desci do carro. A lateral direita estava amassada para dentro, como se tivesse batido num poste. O pneu não existia mais. Mas o que fez o frentista recuar e fazer o sinal da cruz foi o que tinha na porta do passageiro. Havia marcas fundas de garras, rasgando o metal até a tinta base. E preso na maçaneta, um tufo de pelo duro, cinza, com um pedaço de pele grossa e escura. A polícia registrou como colisão com animal silvestre não identificado. Eu não discuti. O que eu ia dizer? Mandei vender o carro no dia seguinte. Não quis nem ver o concerto. O problema é que o cheiro, aquele cheiro de carne podre e amônia, às vezes eu sinto ele, no estacionamento do prédio, no elevador vazio. Eu sei que é paranoia, eu sei que estou em São Paulo, no meio de milhões de pessoas. Mas ontem à noite, meu cachorro, um Golden Retriever que ama todo mundo, se escondeu debaixo da minha cama e urinou de medo enquanto olhava para a porta da varanda. E a porta da varanda estava arranhada do lado de fora.